Federal e diretora executiva da Escola Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a doutora Andréa Carine Pereira Assunção. Ela é delegada de Polícia Federal desde 2006, atuou na repressão de crimes financeiros, lavagem de dinheiro e crimes ambientais. Foi chefe do Núcleo de Inteligência Policial do Ceará e trabalhou na área de contra-inteligência da Polícia Federal. Obrigada pela participação. Obrigada, Janine. Vamos lá para uma próxima apresentação agora. Vou apresentar o delegado federal e presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, o Dr. Carlos Eduardo Miguel Sobral. Ele é delegado de Polícia Federal desde 2003, teve várias experiências, como, por exemplo, a chefia do Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos e representou o Brasil em diversos grupos de trabalho e comissões sobre crimes cibernéticos da ONU, da OEA e outros organismos internacionais. Ele também atuou na coordenação do projeto de tecnologia de informação das Olimpíadas Rio 2016 pela SEGE. E vou apresentar agora o nosso último convidado, nosso convidado especial, que é o doutor delegado federal, doutor André Augusto Passos Rodrigues, que coordenou as operações de polícia fazendária. Ele foi um dos autores do Manual da PF, foi adido na Espanha e também ficou à frente da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos para coordenar ações de segurança durante a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Quero agradecer a presença. Boa noite. Janine. Boa noite, nossos alunos que estão acompanhando nosso programa. Ok, então todos bem-vindos aqui, todos apresentados. Vamos dar início então, já quero explicar anteriormente que todas as perguntas elas são gerais, algumas são mais específicas, então nós vamos ter um debate aqui livre, todos vão ficar bem à vontade para poder responder. Bom, a primeira pergunta, eu acho que é uma curiosidade de todo mundo que está nos assistindo nesse projeto Quero Ser Delta, Vou Ser Delta. Como é que foi o concurso de ingresso ao cargo e quais foram as maiores dificuldades? Vou começar aqui pelas damas, doutora Andréa. Boa escolha. Então, Janine, o nosso concurso para delegado de Polícia Federal é um concurso realmente bastante difícil. Por quê? Porque exige habilidades não apenas jurídicas, exige habilidades físicas também, e é composto de diversas etapas, Você, estudante que está se preparando para o nosso concurso, já conhece essas etapas. Nós temos uma prova escrita, nós temos uma prova de habilidades físicas, uma prova psicotécnica e uma prova médica, Então, essa gama de etapas, e agora nós temos uma prova oral, que não tinha na minha época, Então, torna o concurso para delegado de Polícia Federal muito complexo. Para mim, houve ainda um adicional de dificuldade, mas que ao mesmo tempo foi o meu grande estímulo para estudar e para perseguir o meu sonho de carreira, que foi ter uma filha. Nossa, que etapa bonita. Eu tive uma menina que hoje tem 20 anos, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, e terminei a faculdade estudando com ela no colo e enfrentando todas as dificuldades de ter uma neném, cuidar e estudar ao mesmo tempo. E estudei para o concurso com ela no colo, fui trabalhar com ela no colo, trabalhei em casa nos primeiros anos com ela no colo, estudando e trabalhando, levava trabalho para casa. Então, ela foi minha grande força, meu grande estímulo para estudar e, apesar de ser uma dificuldade, foi também o meu ponto positivo, ponto alto. E eu me formei em 2003 e em 2004 foi a minha prova, Os colegas já são de outra geração. Muito bom, Uma história, De outra pra... geração, mas não tão mais velho, É um ano só antes, Outra geração, outra tudo geração bem. Deu um ar. Acho que o doutor André sintetiza o nosso concurso com isso, Acho que é dificílimo, todos sabemos, Mas vai muito do empenho e da dedicação de cada um. Então não há obstáculo que seja capaz de inviabilizar esse sonho que nós tivemos um dia, que os alunos têm hoje, a partir da dedicação. Eu fiz o concurso também trabalhando, enfim, estudando nas horas que podia, e vale a pena, um esforço que compensa. Não é impossível, Não, Não é impossível. Acho que ninguém procura
a Polícia Federal se não for um sonho de verdade. É verdade. Né? Nós somos nos concursos mais concorridos. A Polícia Federal hoje é uma das instituições de maior credibilidade, é com muito orgulho que a gente repete isso, porque é fruto de muito trabalho, de muitos anos de dedicação, e quem procura a Polícia Federal é porque quer muito. Então, é um concurso bastante complexo, exige muito conhecimento, e não só conhecimento, exige perseverança, são várias fases, como a doutora Andréa bem pontuou, conhecimento jurídico, conhecimento de português, informática, depois a parte psicotécnica, que faz parte do concurso, e depois a academia de polícia, que são 4 a 5 meses fora de casa, em regime de internato. Então, é um concurso que demanda demais do aluno, demanda muita perseverança. E demanda também da família, né? Porque se você tem família, se você já tem filhos, se você é casado, você precisa da compreensão da família, que você vai passar 4 meses e meio em Brasília, num regime de internato, e se privando da família. Mas depois Mas eu não tenho dúvida, né, André, que vale a pena. Sem querer desmerecer as outras carreiras, não tenho dúvida nenhuma que a carreira de delegado de Polícia Federal é a melhor carreira do mundo jurídico. É a mais completa, é a mais dinâmica, é onde você alia conhecimento jurídico com atividade, com possibilidades de atuação no país e fora do país, em diversas áreas governamentais. Então, é um esforço que vale muito a pena. É um leque de oportunidades, né, que há nessa carreira. Abre um mundo novo, né? Você está na academia, você aprende novas habilidades, armamento e tiro, defesa pessoal, natação operacional, tal. A família acompanha o nascimento de um policial federal. Então, ao mesmo tempo que há uma dificuldade de estar longe, eles veem o nosso olho brilhar todo dia por aquilo que a gente sonhou e acompanham isso. E é gratificante. E essas oportunidades que surgem, né? E normalmente se sai do seu local de residência, né? Eu, por exemplo, sou do Rio Grande do Sul, minha primeira lotação foi no norte, fui para Manaus. Nossa, que diferença! Né? Uma diferença fantástica que foi um termômetro imenso. Muito grande, choque cultural. Foi um enriquecimento pessoal, cultural, fantástico. Né? Eu não conhecia a região norte ainda. Hoje, graças à polícia, conheço o Brasil inteiro, tive experiência no exterior. Enfim, então essas oportunidades que surgem com a polícia, que é muito mais do que a gente vê na Lava Jato na televisão. Vai além disso, né? Como a gente além. está falando de toda essa preparação, acho que uma curiosidade também das pessoas que estão nos assistindo, como é a preparação na parte educacional, o que vocês estudaram, como vocês estudaram, se foi intenso, como foi essa preparação, assim, de cada um? É bem difícil, né? No meu caso, eu acho que eu tive um pouquinho de sorte. Sorte é o encontro da oportunidade com a preparação, né? Então, eu acho que é importante você ter uma boa base durante a faculdade de Direito. Então, você que ainda é aluno do curso de Direito, foca já desde já no estudo direcionado para concurso, para aquele que você sonha em seguir, para o de delegado, né, claro. E faz já um estudo dirigido, que isso vai te ajudar, né, quando você sair da faculdade. E depois que sair da faculdade, faz um estudo específico, direcionado, vê as provas anteriores, isso ajuda bastante. Eu me formei em 2003, dezembro de 2003, e prestei a prova em outubro de 2004. Então, por isso que eu falo que eu tive sorte, porque foi logo depois da prova, saiu o edital e esse estudo específico, direcionado, me ajudou muito. Então, isso é importante, porque num concurso de múltiplas habilidades, você precisa começar a estudar com bastante antecedência e também ter um preparo físico bacana. Não larga a mão de fazer uma academia. É só intelecto, né? É tudo. Eu acho que isso auxilia também, essa preparação física auxilia a questão do estudo, da própria capacidade de se dedicar, de estudar, de absorver, enfim, a gente estando com a saúde em dia, com um bom condicionamento, né? Isso tudo faz parte. Não adianta o sedentário ter nota 10, que em um mês ele não vai conseguir. Não consegue, são provas né? Físicas difíceis, né? Então,
Acho que são as dicas, né? Eu, quando fiz o concurso, a internet estava no começo, né? Celular não tinha na academia, a gente não podia falar. Tinha fila num orelhão, né? Talvez muitos nem saibam o que é orelhão. É daqueles amarelinhos ainda. Da ficha ainda? Do cartão da ficha. Então eu conheci. Caiu a ficha. Agora caiu a ficha, nós somos antigos. Eu estava tentando enganar, não deu certo. Tanto que a preparação era mais difícil. Acho que hoje há muito recurso, né? É claro que a disputa também, por outro lado, aumenta, né? Eu não sei hoje, o concurso que eu fiz eram mais de 50 mil candidatos, eu não sei as últimas médias. Eu estou sem as estimativas aqui, mas com certeza é bem concorrido. Elevadíssimos, né? Bem então, concorrido. Eu acho que essa preparação toda focada em fundamental, preparação física e o desejo, né? O sonho de ingressar que vai dar certo. Estimula muito, né? Estimula muito. Bom, vamos prosseguir então aqui. A gente já falou de preparação, já falou, né, dessa entrada, de fazer o concurso, mas e depois que passou? Passou. Ok, colocou agora o pé lá dentro, sou e agora, delegada, né? sou delegado, e agora? Como é que foram as primeiras impressões, as primeiras experiências? Gostaria que vocês compartilhassem aqui. Acho que o final da academia já é um momento ímpar, porque nós escolhemos para onde vamos continuar a nossa vida, né? Tem uma opção de algumas localidades que nós temos vagas, necessidades. Normalmente começa na região norte, que é o começo da carreira, hoje é natural. E aí a gente escolhe uma das cidades, em 1, 2 semanas a nossa vida está lá. E quase sempre a gente muda do local de nascimento, do local do estudo, e vai começar uma nova vida e uma nova carreira. Nós somos, né, bacharéis, advogados, especialistas em direito, e passamos então a atuar na carreira policial, que é uma complexidade bem grande. E aí, no meu caso, eu fui para Rondônia. Fui para Porto Velho, saí do interior de São Paulo e fui para Porto Velho. Tinha 24, 25 anos. Muito jovem. Jovem, mas com bastante sonho, muitos sonhos. E assumi uma delegacia que cuidava de crimes contra comunidades indígenas, crimes eleitorais e agrários. Disputa de terra, invasão de terra pública. E ali a gente passava tanto a investigar, na parte de investigação, como também gerenciamento de conflitos. Então o delegado também exercia esse papel, lá na região norte principalmente, onde há muito conflito por terra, em prevenir, atuar de forma preventiva para evitar que o conflito acontecesse. Então eu lembro que em 2004 nós integramos uma comissão de prevenção e mediação a conflito agrário, junto com outros órgãos federais, estaduais, magistratura, Ministério Público, ABIN, INCRA, diversos órgãos, e íamos ao local de tensão de proprietários de terra em movimento sem terra para tentar conciliar, encontrar uma solução negociada para a aplicação da justiça antes que uma crise acontecesse. Poxa. Então, além da investigação propriamente dita, do inquérito policial, de uma operação, a gente fez operações, mas também tinha essa atividade preventiva, de caráter de gerenciamento de crise. Então, foi um início de carreira bem interessante. Bem interessante mesmo. Muito aprendizado, muito né, doutor aprendizado. Sobral? Muita experiência também. Bom, o doutor André já compartilhou um pouco aqui com a gente, né, sobre a sua ida para Manaus e como é que Manaus foi? Mas eu acho que, muito além, né, do fato só de se tornar policial, acho que junto a isso vem uma responsabilidade muito grande. Né, porque não é só o fato de agora eu sou polícia, eu tenho carteira, eu tenho arma. É muito mais do que isso. É muito mais que isso. Né? E eu acho que, inclusive, contrário ao senso, né, acho que isso aumenta muito a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, né, de bem usar essa arma, essa carteira, a caneta, né, toda a preparação que a gente teve. Então, isso eu senti muito isso, né, de ser responsável. Já tinha 32 anos, um pouco mais velho que o Dr. Sobral, mas cheguei também, enfim, policial novo, né, tinha outras experiências profissionais, mas não como policial. Eu tive um caso muito interessante. Se eu disse o aprendizado, hoje se eu tivesse começado de novo, eu começaria de novo lá em Manaus. Um aprendizado... Eu também começaria de novo lá em Rondônia. O aprendizado extraordinário. Eu tomei posse numa segunda-feira, e aí outros colegas tinham tomado posse na semana anterior, a gente saiu para um jantar, confraternizar na segunda-feira, e já avançada a hora, o superintendente me liga,
né? Então eu já tinha comprado um celular naquele momento. Opa! Modernizou. Me liga e olha, doutor André, o senhor tem que estar amanhã em Tabatinga, que é a fronteira com a Colômbia, porque houve um flagrante agora e o senhor não tem delegado lá, o senhor tem que ir lá para lavrar o flagrante. E eu tinha uma tarde de polícia. Então aquilo para mim foi um baque, assim, como assim? Tomou um choque logo assim, isso, né? Mas acho que aí vem a preparação que a nossa academia proporciona, Claro. enfim, a dedicação de cada um, né, o auxílio dos colegas mais experientes que estavam lá, e assim a gente fez, né? Então, no outro dia de madrugada fui para o aeroporto, e para piorar o quadro ainda, a situação me marcou muito, era uma senhora com tráfico de drogas, com ouro, tinha região de garimpo ilegal ali, com ouro. Isso é. E com uma menor peruana junto. Então, ainda tinha ali um estrangeiro, tinha menor, tinha ouro, tinha droga. Tudo Pra complicar na mesma muito, ocorrência, né, a situação. Então, assim, comecei com o pé direito. Foi muito boa a experiência. Que boa lembrança, né? Minha primeira lotação me trouxe muitas lembranças interessantes também. Agora, ouvindo vocês falarem, estava lembrando. Vou pensar uma. A gente não tem a noite toda para contar os causos, né? Eu acredito que tem muito por aí. Alguns dias aqui, né? A minha primeira lotação foi em Nova Iguaçu, também se eu pudesse escolher, eu escolheria lá de novo, por quê? Aí as pessoas pensam, poxa, Nova Iguaçu tem uma circunscrição super pesada, porque é naquele entorno das principais favelas, dos complexos de comunidades mais violentas do Rio de Janeiro, né? Mas por quê? Porque a delegacia de Nova Iguaçu é uma descentralizada. E lá tem toda a gama de crimes de atribuição da Polícia Federal. Você tem desde tráfico de drogas, a crimes contra a caixa, crimes ambientais, porque nós temos uma reserva biológica muito importante ali naquela região. E apesar de estar no Rio de Janeiro, você pensa, não vai ter crimes ambientais? Tem também, como tem em Manaus, por conta das reservas biológicas que tem na região. E me permitiu aprender muito. Uma descentralizada, porque a descentralizada a gente brinca que quando você está de delegado de plantão, você é o superintendente da cidade. Então isso foi muito engraçado. No meu primeiro plantão, pronto, agora eu sou a superintendente. Então, junto com essa brincadeira de superintendente vem o que o Andrei falou, né? O peso da responsabilidade, né? Da caneta, de conseguir gerenciar a equipe, da autoridade, de lidar com a ocorrência. E a ajuda dos colegas é fundamental. Eu tive muita sorte porque tive colegas maravilhosos na minha primeira lotação que me ajudaram bastante, me ajudaram a me forjar como delegada, né? Porque apesar da academia nos preparar muito bem, é no dia a dia, né? É na prática. Que você Tem vira jeito. delegado Tem mesmo. jeito. E aí um caso interessante foi que a minha primeira oitiva foi como o Andrei falou, foi um baque também, porque foi um processo de extradição que corria no STF. Era para ouvir um italiano, traficante internacional, que estava sendo submetido à extradição. E ele estava preso no presídio de Bangu 2, no hospital psiquiátrico, e ele só falava italiano. Nossa. É minha primeira oitiva. Eu falei, nossa, só podia ser eu mesmo. E daí uma apostila da academia lá. Então, fizemos contato com o consulado da Itália, foi um dos membros do consulado, um diretor importante, foi nos ajudar nessa oitiva para fazer a tradução. Então, e para chegar em Bangu, você precisa montar toda uma operação policial, porque aquela região é bem complicada. Então, nós fomos com 2 viaturas, 3 fuzis, e aí você já sente, é polícia mesmo. A pressão, né? Agora é polícia valer. mesmo, e aí chega no presídio, que já é um lugar novo, né? Pelo menos para mim era, porque eu não tinha exercido nenhuma atividade policial antes de ser delegada. Mas correu tudo muitíssimo bem, terminei o processo maravilhosamente bem, deu tudo certo. E aí depois vem o gostinho, né? Poxa, se eu conseguir fazer com todas essas circunstâncias,
a gente consegue... Vai em frente tranquilo. E foi muito bacana. Poxa, que bacana, gente. Você vê cada história, né, que a gente ouve, assim, realmente, você passa a noite inteira aqui ouvindo. É muita coisa. Olha, tá chegando já algumas perguntas aqui, a gente vai ler daqui a pouquinho, tá? Vamos dar continuidade aqui. Eu tenho agora uma pergunta mais direcionada, assim, para o Dr. Sobral, Dr. Andrei, né, que eu sei que vocês tiveram experiências internacionais. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito se a carreira de delegado, ela permite o exercício da função fora do país. De que maneira? Porque, inclusive, né, o Dr. Andrei até foi adido na Espanha. Queria que vocês falassem um pouco. Fiquem à vontade. Pois é, a própria estrutura da polícia, né, já tem algumas unidades, são mais de 20 países que a Polícia Federal tem unidades onde atuamos nós, policiais federais. Né? Então, isso é mais uma oportunidade que a carreira nos traz desse trabalho, né, que é um trabalho extremamente difícil, né, recompensador, é claro. Eu tive a oportunidade de ir para a Espanha, fiquei 2 anos, passei belíssimamente, fizemos trabalhos importantes lá, a maior operação de tráfico de mulheres nós fizemos em Madrid, né, na primeira grande ação de cooperação internacional nesse campo de enfrentamento ao tráfico de mulheres, de prostituição, e a partir da unidade da Polícia Federal lá no Brasil, lá na Espanha. Né, e o que foi interessante nesse caso, e aqui a gente não vai contar causa, porque senão não termina. Não tem como. Mas esse particularmente surgiu a partir de uma novela que havia na TV Globo, que trazia esse tema de tráfico de mulheres. E a mãe de uma menina, assistindo a novela, identificou, olha, acho que a minha filha está passando por isso, que a filha tinha ido para a Europa, e ela não sabia o paradeiro, falava com pouca frequência e tal. E aí entrou em contato com a polícia aqui no Brasil, os colegas me acionaram lá na Espanha, eu acionei a polícia da Espanha lá e a partir dali fizemos uma investigação conjunta. Instaurado o inquérito policial, que tem outro nome lá na Espanha, mas é um inquérito policial, atestado, o inquérito policial aqui, correndo paralelamente, e ao final os pedidos de prisão, de buscas, também em conjunto, Brasil e Espanha, cumpridos no mesmo dia, inclusive ajustamos os horários em razão do fuso, para cumprir. Então, a polícia traz essas oportunidades, né, para nós vivermos essa experiência pessoal enriquecedora, fantástica, e ao mesmo tempo, como eu disse no começo do momento da posse, muita responsabilidade, porque aí tu és a polícia brasileira num outro país. Em outro país. Né, com todas as relações que se estabelecem, e aí o trato de polícia é muito da confiança, né, então, para eu poder acompanhar essa operação, né, houve todo um trabalho de confiança nos dados que eu passava, que eu recebia, e o resultado foi extraordinário. Então, a gente, acho que o Dr. Sobral vai comentar também outras possibilidades no exterior. O adido é o embaixador da Polícia Federal no exterior. No exterior. Ele funciona na embaixada e é o representante da Polícia Federal no país visitado. Então, é ele que todos os assuntos relacionados à segurança pública, no caso do Brasil, é ele que encaminha junto ao país na qual a adidância está sediada. Ou seja, é um cargo extremamente relevante e hoje a Polícia Federal tem dezenas de adidâncias em razão da nossa atividade de polícia internacional e, né, do crime organizado, que cada vez mais usa, né, penas ou tem conexões com o exterior. Então, é uma atividade, uma área que cresce muito na Polícia Federal, é a cooperação internacional e a nossa relação internacional via adidância. Né? Muito interessante, né? E o senhor, doutor Sobral, como foram as suas experiências com esses órgãos internacionais? Foi como a gente estava comentando, a gente tem várias oportunidades. Em 2006, eu estava em Rondônia, fazendo operação de crimes eleitorais, compra de voto e grilagem de terra pública. Quando acabaram as operações, eu fui convidado para vir a Brasília e atuar na área de crimes cibernéticos. Então, houve uma mudança, né? A gente também, acontece muito isso na nossa carreira, a gente atuar em diversas áreas de atuação de competência da Polícia Federal. E quando a gente veio para a sede da polícia ajudar a montar a área de crimes cibernéticos, então surgiu uma nova oportunidade que foi coordenar projetos, a parte estrutural, e também passamos a atuar no combate à pornografia infantil
e detectamos que o Brasil tinha uma legislação naquela época inadequada, precisava ser melhorada. Tivemos a oportunidade de trabalhar numa CPI do Senado Federal, CPI da pedofilia. Foram 10 projetos de leis que foram elaborados, 3 já se converteram em leis. Uma é a que muda o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e que prevê que a posse de pornografia infantil é crime, que a venda, a produção de material envolvendo criança e adolescente em sexo explícito ou pornográfico é crime, ou seja, que adequou o Brasil à realidade, ao que tem de legislação mais moderna em termos internacionais, e isso foi dando credibilidade para a Polícia Federal ser chamada a participar de diversos grupos internacionais sobre crimes cibernéticos, principalmente uma discussão nas Nações Unidas, no escritório das Nações Unidas sobre o combate aos crimes e às drogas, UNODC, para discutir uma nova convenção internacional sobre crimes cibernéticos, junto à Convenção Europeia e à própria ONU. E, além disso, como era uma área de tecnologia que envolve empresas, setores, segmentos instalados no mundo inteiro, vários organismos internacionais também demandavam ao Brasil que indicassem especialistas para integrar grupos de discussão, grupos de trabalho, e aí nós temos a oportunidade de trabalhar junto à OEA, à Interpol e à Europol para desenvolver políticas públicas de segurança e projetos de tratados e acordos internacionais para combater crimes cibernéticos. Passei 7 anos nessa área. Eu tive a honra de receber o Dr. Sobral lá em Madrid. Foi. Um evento também que a Polícia Federal foi convidada e ele foi destacado para fazer a apresentação no seminário. Lá em Madrid, tive a honra de recebê-lo durante a de visitá-lo. Muito bom, né? Muito bom, experiências fantásticas. Chegou uma perguntinha aqui do Júlio César Bezerra. Tem um pouco a ver com o nosso assunto aqui. Ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte: haveria perspectiva de carreira na Interpol a partir da evolução profissional como delegado federal? Quem responde? A Interpol, na verdade, primeiro preciso se entender um pouco o que é a Interpol, né? A Interpol é uma associação de polícias, né, da qual a Polícia Federal é uma das associadas, é a representante brasileira na Interpol, e tem aqui no Brasil policiais federais que são lotados numa unidade de cooperação internacional, que é a Interpol Brasil. Então, no Brasil, a resposta objetivamente aqui, no Brasil existe, portanto, essa unidade da Interpol, onde se trabalha aqui em Brasília, fica sediado, e na sede da Interpol em Lyon existem policiais federais brasileiros que são oficiais de ligação lá na Interpol, existem de todos os cargos. Então, existe a possibilidade de trabalho na Interpol, tanto no Brasil quanto em Lyon, que é a sede da Interpol mundial. Bom, está explicado, né? Então, eu tenho uma última pergunta em relação a esse assunto que a gente está falando aqui, né, do trabalho da Polícia Federal fora do Brasil. Como que vocês percebiam que a Polícia Federal brasileira era vista pelos outros países? Quais as impressões assim que vocês sentiram ao longo, né, da carreira e dessas experiências? Eu, da experiência pessoal que tive, eu notei um grande respeito pela polícia, né? Especialmente no momento que a polícia... E aí estamos falando aqui de grandes operações que naquela oportunidade já chegavam nos altos escalões políticos, em pessoas que eram alvos de operação com grande poder econômico, político. E na Espanha, falo aqui particularmente, muitas pessoas me perguntavam, a própria polícia da Espanha, né, e se lembram, enfim, talvez não, mas havia um caso de corrupção, um escândalo de corrupção envolvendo a família real espanhola, exatamente naquele momento. Da nora do rei, o próprio rei saiu, né? Enfim, houve toda uma confusão de corrupção no altíssimo escalão da política espanhola. E os policiais perguntavam, como que vocês conseguem fazer isso, porque nós aqui temos muita dificuldade de investigação. E então se interessaram por conhecer o trabalho que a Polícia Federal fazia, especialmente nesse combate à corrupção. Então a polícia era vista com muito respeito, com muita credibilidade, né? E aquilo que nós conseguimos avançar ainda fazendo uma operação importante, e veja a importância da cooperação internacional. A Espanha tinha lá o aliciador, e o Brasil tinha as meninas aqui que eram aliciadas, mas não se conseguia o link nunca entre um e outro, porque ele mandava laranja, ele mandava gente desconhecida,
E no momento que nós passamos a investigar aqui, nós conseguimos fazer o link do laranja com a menina. Lá na Espanha eles fizeram dessas mesmas pessoas com o aliciador e aí se fechou toda essa trama. Então a Polícia Federal goza, e falo da Espanha, mas acho que nos países onde ela atua, na Europa são 5 países que a polícia tem adjudanças, goza de um excelente prestígio em razão dos resultados que apresenta. Bom, vamos lá então. Obrigada pela resposta, doutor Andrei. A gente tem mais uma pergunta aqui chegando. Queremos atender todas as perguntas, né? Então, o nosso tempo aqui tem meia horinha ainda. Vamos lá. Agora é o Júlio, é o mesmo. Não, é outro Júlio agora. Agora é o Júlio César Ribeiro. Ele está perguntando o seguinte: existe a possibilidade do delegado participar de grupos de elite como COT e GPI? E agora, quem responde? Existe, inclusive, o coordenador do COT aqui em Brasília é um delegado, e vindo para cá vi uma notícia que nós formamos mais uma turma hoje, e na turma 2 delegados que vão coordenar o COT aqui no futuro aqui em Brasília. Então, com certeza, no grupo operacional também a atuação do delegado de polícia. Para quem tem esse perfil, para quem gosta da atividade tática, há uma possibilidade. Há a possibilidade. Está respondido, então. Bom, eu quero fazer uma pergunta agora direta, né, para o doutor Andrei. Ele está falando bastante, né, mas eu tenho essa pergunta aqui para ele. Doutor Andrei, ele passou, né, pela SEGE. Eu gostaria de perguntar, o senhor acredita que a experiência como delegado colaborou para que o senhor fosse convidado a desenvolver projetos em outros órgãos, como a SEGE, né, que foi super importante aí, essa secretaria que coordenou, né, toda a questão da segurança pública na Copa, nas Olimpíadas. Fique à vontade, por favor. Eu vejo indissociável. Acho que a marca Polícia Federal é muito forte. Né? Quando se criou a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, em 2011, sempre foi atribuída a um delegado de Polícia Federal a sua gestão. Ninguém concebia essa unidade que não fosse gerida por policial, por um delegado de Polícia Federal. Então, eu respondendo assim objetivamente, eu acho que esse respeito que a nossa instituição tem, que levou, no meu caso, ao meu convite, houve 2 colegas que me antecederam na secretaria, que levou a gente a assumir esse posto. E por quê? Porque um dos grandes papéis que nós tivemos ali foi de coordenação de outras forças policiais. Então a Polícia Federal, mais uma vez, empresta sua credibilidade para essa coordenação. Imagina a dificuldade que poderia ser um policial de um determinado estado, que às vezes tem disputas de polícia civil, polícia militar, tem dificuldades com outros estados, para fazer toda essa gestão. A gestão dos recursos que nós fizemos, de investimentos, né, de maneira equânime em todas as unidades que a gente investiu. Foram mais de 90 mil vagas de capacitação que a Secretaria criou também nessa distribuição, sendo mais adequada possível. Então, eu não tenho dúvida, né, que o fato de sermos delegados de Polícia Federal trouxe nessa esteira essa credibilidade e, por consequência, o convite para que a gente assumisse a Secretaria. E que foi toda gerida por delegados de Polícia Federal, né, policiais federais, mas a maioria deles delegados de Polícia Federal. Queria complementar, Janine, por favor, doutor. O Andrei abordou um aspecto interessante da nossa carreira, que além de autoridade jurídica que nós somos na condução do inquérito policial, nós somos também gestores de recursos humanos, de recursos materiais. Né? Então, conduzir uma investigação é gerir pessoas, é gerir recursos de uma delegacia, é gerir a segurança pública naquela região, naquela matéria, naquele fato. Então, isso é do nosso dia a dia. A autoridade jurídica, porque tem que tomar decisão jurídica na investigação, mas também gerir equipes, gerir pessoas, gerir recursos. E acho que esse é o grande diferencial da nossa carreira. Ela ter um tanto do lado do direito, mas também da gestão, da operação, da atividade. É isso que torna a nossa carreira especial. Tanto é que, se eu não me engano, né, se eu estiver errada, por favor, me corrija, mas acredito que na INP vocês têm uma matéria de administração, se eu não me engano, para administrar melhor. Eu não estou recordada agora, mas pelo que eu vi... gerenciamento de pessoas. Isso. A gente vai evoluindo ao longo da carreira, porque em 4 meses é um período... É curtíssimo, né? Para você aprender tudo que tem que aprender. Passa voando, né? E a gestão é um aprendizado contínuo, né? Então, Sim. Durante a carreira a gente vai também
passando por diversas capacitações. Eu acho também outros fatores interessantes também da questão de ser um delegado da Polícia Federal à frente dessa secretaria é a questão também das relações internacionais, né? Olimpíadas, por exemplo, foram mais de 200 países aqui. Então nós mantivemos contato com dezenas, né? Quase uma centena de países, nem todos têm nem sequer representação embaixada aqui, mas mantivemos muita relação, acordos internacionais, cooperação, né? Isso que o Dr. Sobral comentou da questão de gestão é própria, intrínseco da nossa carreira. Fundamental, né? Nós, mais cedo ou mais tarde, seremos gestores ou prefeito daquela cidade lá naquele momento, os pretendentes daquela cidade no momento, ou gestores como chefe de delegacia, fui chefe da delegacia de entorpecentes, da Fazendara, como secretário. Então, também é um processo que necessariamente tem que ter preparação, porque faz parte da carreira. Essa carreira é híbrida, né? Ela é policial, gestão e jurídica. Eu até acrescentaria, Andrei, um aspecto também. Nas nossas carreiras, de um modo geral, quase todos, se não todos os delegados, têm a possibilidade e a oportunidade, realmente fazem, de conhecer várias realidades do nosso país. Também. Então, nós trabalhamos no Norte, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste. Isso nos permite estabelecer vínculos, network com as polícias civis locais, com as polícias militares locais. Isso facilita um trabalho que é intrinsecamente de coordenação, de integração com outras forças de segurança pública, né? Então, acho que essa tua experiência de ter rodado o país desde o começo da tua vida profissional, né, lá no Rio Grande do Sul, depois em Manaus, isso também contribuiu sobremaneira, depois como adido, para essa escolha e pelo desenvolvimento desse trabalho com tanto louvor até, porque o Andrei recebeu um prêmio pela gestão da segurança pública, isso, né? Pelo resultado e pela gestão administrativa, né? Um prêmio foi lembrado aqui pelo doutor André, gentilmente, recebemos um prêmio da Controladoria Geral da União. Foi o primeiro prêmio de gestão de processos e controle interno, né, que a Secretaria recebeu da CGU no final do ano passado, né, considerando que a gente geriu, foram mais de 1.000 pessoas, né, durante a operação dos Jogos. O Dr. Sobral também nos honrou de contribuir, integrar a sua equipe. Na nossa equipe. E um investimento de mais de 2 bilhões de reais durante todo esse processo. Então, receber uma premiação no órgão de controle, né, depois de uma operação dessa pela qualidade do investimento, pelo resultado. É um reconhecimento e tanto. E né? Muito aquela bom. responsabilidade que eu falava lá atrás. No momento que a gente assume essa função, a gente tem que saber que tem que estar preparado para assumir a responsabilidade. A gente pega a carteira e o emblema, a autoridade desce e aí, do dia que toma posse até o dia que aposenta, é uma autoridade, uma responsabilidade que nos acompanha. Muito bom. Olha, chegou uma pergunta aqui, achei bem interessante, o André me passou aqui, está me ajudando aqui, gente, com as perguntas, que está chegando muita coisa. É o Rodrigo Alquismins, eu não sei se eu pronunciei correto o seu sobrenome, mas vamos lá. Ele pergunta o seguinte: como é que vocês encaram a posição de policiais em meio ao crime organizado? Como que lidam com a segurança de vocês mesmos e das suas famílias? Interessante, né? Nós temos por política institucional preservar a imagem do delegado que preside as investigações e dos policiais que participam das investigações. A gente evita ao máximo a pessoalização. Sim. Não é o Sobral contra alguém, não é a Andréia que persegue alguém, não é o Andrei, não é uma pessoa. É a instituição Polícia Federal que cumpre a lei e faz uma investigação criminal, uma operação policial que resulta numa ação. Isso já nos traz uma tranquilidade, porque o investigado sabe que não adianta, né, ameaçar ou eventualmente praticar um atentado contra o Sobral, porque a instituição vai continuar. Sai o Sobral, entra a Andréia. Sai a Andréia, entra o Andrei, entra qualquer delegado, qualquer policial federal e vai continuar o trabalho. Então isso nos permite uma tranquilidade de fazer a investigação, de fazer o nosso trabalho sem medo. Então eu sou muito tranquilo em dizer que nós não temos medo, né? Não vejo nenhum delegado com receio de cumprir a sua missão, mesmo porque
todo mundo sabe que é a Polícia Federal que está atuando e não é pessoalizado, não é algo um contra o outro. Acho que tem essas políticas, né? Houve uma fase, eu particularmente participei muito também viajava para a gente fazer a operação. Então, uma equipe de fora, né, ia para determinada unidade, fazia uma operação e depois saía. E um outro fato importante também é que existem certas regras, né, de relação. Né? Eu sempre trabalhei com muita firmeza, com muito rigor, mas com muito respeito. Claro. Né? Tratando todas as pessoas, o fato de ele ser um investigado, ter praticado um crime, não me dá o direito de ofender a sua dignidade, sua integridade, né? Fora dos limites legais que eu tenho de uso da força, por exemplo, mas sempre com respeito. Né? E isso nos traz também esse estabelecimento dessa relação, né? Que a pessoa sabe que errou, sabe que eu cumpro meu papel, ele fez o que fez e vai pagar por isso. Sim. Então, enfim, são questões que a gente leva, enfim, a própria política interna de operações em outras unidades. O investigado não se sente também humilhado. Ele é investigado, é preso, é processado, condenado, cumpre sua pena, se for o caso, mas ele não se sente humilhado. Então, isso também nos traz mais tranquilidade em saber que o outro lado respeita, inclusive, o nosso trabalho. Porque, acima de tudo, é uma pessoa e tem o direito, né, dele. E até complementando o que os colegas falaram, eu diria que mais até do que respeito, não sei se é mais ou menos, mas além de respeito, tem a seriedade com que os delegados, desde o início da instituição, tratam o trabalho e as pessoas envolvidas numa investigação. Então, você tem como tradição na Polícia Federal uma seriedade no trato do trabalho. Eu não investigo a pessoa X, eu investigo o fato X, no qual estão envolvidos a pessoa Y, Z, W, e nós vamos apurar o que houve. Eventualmente, como delegada, eu posso descobrir que não houve crime ou que, havendo crime, não foi nenhuma daquelas pessoas que o praticou. E nós tratamos isso com tamanha seriedade que as pessoas respeitam, que quando é muito comum, quando a gente chega para cumprir mandado de busca e prisão, as pessoas nos tratarem com uma urbanidade, uma civilidade tão grande, que você sente, o nosso trabalho é sério, as pessoas entendem como sério o nosso trabalho. Porque elas sabem que se a Polícia Federal foi cumprir um mandado em determinado local é porque havia elementos mínimos para que aquele mandado fosse expedido e fosse feito o procedimento. Então, não só o respeito às pessoas, mas a seriedade com que tradicionalmente o trabalho é feito. Isso a gente deve aos colegas mais antigos, né, que vêm construindo esse trabalho. A construção de uma imagem de muitos anos que a gente vem mantendo e nos orgulha muito ter essa imagem. É isso que é importante. Então, assim, em momento algum eu me senti com medo e eu já conduzi operações que envolviam pessoas poderosas, importantes enfim. E eu tenho certeza que os colegas também. E nós não nos sentimos intimidados, nós sentimos a responsabilidade de fazer um trabalho sério, honesto, respeitoso e conduzir adequadamente uma investigação para se apurar e chegar à verdade. É interessante, né? Porque isso bate também até com um dado recentemente lançado aí para uma pesquisa feita pelo IBOP, dizendo que a Polícia Federal tem crescido, né, na credibilidade da população, do povo brasileiro. Está beirando 70% de credibilidade. Então, isso é reflexo, né, já do trabalho e da seriedade que a PF tem conduzido tudo o que faz. É bem interessante. Bom, está respondida, então. Vamos dar continuidade. Agora, minha pergunta para a doutora Andréia. Doutora Andréia, né, ela já atuou fortemente na área de inteligência da Polícia Federal. Então, a pergunta é a seguinte: como é que surge uma operação policial? Como que é a atuação de um delegado de polícia na coordenação de uma operação? Uma operação policial nada mais é do que uma investigação. Parece simples falar nada mais mas não é simples. É uma investigação em que foram usadas técnicas especiais de investigação com ferramentas de inteligência,
como, por exemplo, a interceptação telefônica, interceptação telemática, infiltração numa organização criminosa, monitoramento, levantamento de pessoas, acompanhamento de alvos. Quando você, numa investigação, identifica que aquele fato ainda está acontecendo, e que há elementos e há meios de você acompanhar aquela atuação criminosa, o delegado, o coordenador daquela investigação, ele define quais dessas medidas são aplicáveis, adequadas, convenientes e úteis para aquela investigação e inicia, então, junto com a sua equipe, né, porque precisa de uma equipe especializada, com os agentes. Os nossos agentes têm uma formação de inteligência muito boa, muito forte, então, isso ajuda sobremaneira na realização desses trabalhos. Sem uma equipe de investigação excelente, você não consegue desenvolver adequadamente uma operação policial sem rendendo bons frutos. Né? Então, você inicia uma operação policial, que é com essas medidas que eu destaquei. E daí, ela fatalmente, ela vai acontecer uma deflagração, né, dessa operação. O que é a deflagração de uma operação? A deflagração é o momento em que, reunidos os elementos necessários que indicam a necessidade de uma prisão preventiva, uma prisão temporária, a expedição de mandados de busca, você cumpre todos esses mandados no mesmo momento, um momento adequado e útil para a investigação e... naquele momento, que é o que todo mundo vê na mídia, é a deflagração daquela operação que vem se desenrolando, um trabalho feito pelo delegado com a sua equipe há meses e às vezes até mesmo há anos. Então, é um trabalho que vem paulatinamente sendo desenvolvido e a deflagração é só aquele momento em que se torna público porque não tem como você cumprir mandados de maneira sigilosa, né? Fatalmente, ainda que você tente manter aquilo sigiloso por alguma necessidade da investigação, é muito difícil, porque as pessoas vão se comunicar com o advogado, as pessoas que estão sendo objeto de busca, de prisão. Mas, enfim, uma operação policial é um inquérito policial especial onde você executa atos de investigação para os quais você tem necessidade de usar ferramentas de inteligência e medidas restritivas de direito, como interceptação telefônica, telemática, e é isso. Aí você senta com a sua equipe, aí conversa com os seus agentes, e aí uma pergunta que todo mundo faz, quem é que escolhe o nome da operação? Olha, são nomes tão criativos, realmente. Então, aí você precisa ter uma equipe muito criativa, que a tua equipe te ajuda nesse momento. É um momento muito engraçado, porque o nome da operação a gente tem que designar desde o comecinho e tem que ser um nome... Por que tem nome a operação? Porque os inquéritos na Polícia Federal são designados por números. Não dá para eu conversar com a minha equipe o tempo todo sobre o número do inquérito 82.9.400 não dá, né? Chega uma hora que você fica meio... Então, eu vou conversar com a minha equipe sobre a operação X. E não dá para falar sobre os fatos. Aquele inquérito que trata daquilo. Não dá. Você fala o nome, é o código. E a dificuldade, o nome da criatividade é essa. Ao mesmo tempo, identificar a operação sem revelar o seu conteúdo. Isso, com certeza. Porque para uma operação ele tem que ser pertinente, mas não pode ser... Uma coisa meio implícita ali, né? Aí vem a criatividade da equipe. E nesse momento a gente normalmente se diverte, porque a gente sente, conversa com a equipe e surgem os nomes mais engraçados até ser escolhido um bom nome, que não pode ser jocoso, né? Mas olha, não tem e... desapontado, viu? Porque são nomes muito bons. É um momento bom da operação. É um momento bom. Eu até arrisco a dizer que fazer investigação, fazer operação é um momento... são atividades, pelo menos para mim, que me dão muito prazer. Então, eu acho que o momento que você se integra com a equipe de policiais, que você realmente exerce o trabalho de delegado, eu gosto muito disso. Então, falar de operação, para mim, é muito gostoso. Bota a mão na massa ali mesmo, né? Bacana, é gostoso. Bom, a gente está falando de operação. Tem uma pergunta aqui meio pertinente, que é da Maria de Lourdes Oliveira Cruz. Ela é formada em Direito, está dizendo aqui que ela é de Teresina, no Piauí, e ela pergunta o seguinte, ela tem duas dúvidas, tá? A primeira pergunta dela, como é que se inicia uma investigação no âmbito da Polícia Federal? Aquela resposta já é suficiente? É aquilo, né, doutora Andréa? Então, normalmente, o que acontece? Todas as investigações na Polícia Federal são conduzidas por inquérito policial.
exceto nos casos em que a gente ainda não tem materialidade suficiente, mas há indícios ainda precários que precisam ser averiguados, que você instaura uma investigação preliminar, mas que também nada mais é do que um inquérito policial embrião. Mas todas as investigações iniciam por inquérito policial. E quando que você instaura o inquérito policial? Quando há indício, na Polícia Federal, quando há indícios mínimos e suficientes da prática de um crime de atribuição da Polícia Federal. Então, havendo essa confluência de situações, a gente instaura o inquérito e inicia uma investigação. Como é que você fica sabendo de um fato criminoso? Ou alguém te comunica... Uma denúncia? Uma vítima, uma denúncia anônima, ou um trabalho interno nosso, da Polícia Federal, que também consegue localizar elementos, indícios da prática de um crime, e aí nós iniciamos a investigação de acordo com essa atividade interna. Ou alguém nos comunica, ou algum órgão nos comunica, uma vítima, pode ser pessoa física ou jurídica, ou nós mesmos que conseguimos enxergar a possível atuação de uma organização criminosa, uma associação criminosa, e iniciamos a investigação por base de uma portaria, que é o início do inquérito policial. E dentro dessa perspectiva, né, da iniciativa própria, né, às vezes uma outra operação, durante busca e apreensão ou no desenrolar, se recolhem dados, elementos que vão gerar nova operação. Que a partir daquilo já ramifica para outra coisa. Ou uma operação que vai ter internacional também, internacional. uma transação estranha, suspeita, incomum, acontecida no exterior, vem para a Polícia Federal, a gente fica sabendo e instaura. Então, são várias fontes de várias informações, várias formas de iniciar. começar. Bom, tem a outra pergunta da Maria, né? Não tem muito a ver com isso, é outra coisa que eu vou ler, é um pouquinho comprida para a gente poder entender. A Polícia Federal Americana, o FBI, tem uma tática de atuação muito semelhante à da Polícia Federal Brasileira. Então, a minha pergunta é, no contexto histórico das duas polícias, tanto a brasileira quanto a americana, qual foi a maior ação policial realizada em termos de corrupção ativa e passiva envolvendo estes dois órgãos, tanto no âmbito nacional quanto internacional? Ufa, que pergunta! Essa é uma pergunta do concurso, né? Essa é a questão número 2 da prova. Essa é para a prova oral. É a maior resposta que tiver, né? Essa é a prova oral. Alguém arrisca? Quer que eu refaça a pergunta? Sem sombra de dúvida, o FBI ele é uma instituição que se assemelha muito à Polícia Federal. Né? Uma instituição federal de investigação de crime organizado e combate à corrupção. E muitas das técnicas que nós utilizamos, da estrutura, busca também exemplos no exterior, como também o exterior busca exemplos na Polícia Federal. A Polícia Federal é uma polícia de excelência e referência internacional. E com a globalização, com a facilidade de comunicação e transação internacional, a cooperação e as ações policiais coordenadas em âmbito internacional vem numa crescente. E eu arrisco dizer que a Lava Jato, pela sua dimensão, acho que é a maior operação policial, inclusive em âmbito de cooperação internacional, inclusive de recuperação de ativos, né, com recursos que estão ou passaram pelos Estados Unidos e que o FBI tem um papel importante nesse trabalho também da Lava Jato. É uma operação que tem sempre novas fases, né? Quando você menos espera, nova fase. É um desenrolar assim gigantesco. Eu comentei agora, né? Às vezes, de uma busca, de uma coleta de provas, surgem novos indícios de novos crimes. Na Lava Jato hoje já tem mais de 40 fases. Sim, então, acho que está na 43ª, 42ª. Muito se deve também a isso, né? Claro, tem outros fatores, mas também dessa coleta de provas, olha, aqui tem outros fatos, instauram-se novos inquéritos, enfim, aí tem que ver a gestão administrativa também disso. Bom, a gente está quase encerrando aqui, tem mais uma pergunta, agora é do João Carlos Puretachi Júnior. Olha, sobrenomes aqui tá difícil de eu falar, mas vamos lá, ele pergunta o seguinte: há cursos de capacitação para os delegados em outros órgãos de segurança pública estrangeiros? Sim, eu posso falar também da experiência vivida agora. Nós fizemos, como eu disse, cursos que fizemos aqui foram 94 mil vagas de ações de capacitação feitos aqui no Brasil, em sua grande maioria, muitos até ensino à distância,
mas também em parcerias. Então fizemos cursos com a França, com a Espanha, com o Reino Unido, com os Estados Unidos, mandamos vários policiais para o exterior, participamos de eventos, né, em 10 países, né, fizemos um programa que chamamos de Programa de Observadores, enviamos policiais para esses países, na área de terrorismo também, da questão de observação, de narração, de descrição de fatos. Então há muitos cursos, né? Agora mesmo a colega da DAT foi para os Estados Unidos, vai ficar 1 ano nos Estados Unidos, no FBI, fazendo um curso como oficial de ligação lá nos Estados Unidos. A Interpol oferece uma gama extensa de cursos, enfim, há muitas possibilidades de ações de capacitação feitas no exterior e cursos feitos em parceria com as embaixadas aqui em Brasília, realizados no Brasil com policiais estrangeiros. Uma bagagem imensa, né? Quando eu estava na direção geral, na área de crime cibernético, muitas oportunidades. Então, a gente teve capacitação na França, na Interpol, na Espanha, na Colômbia, em Cartagena, no Egito, na Índia, nos Estados Unidos. Enfim, é uma constante, não é exceção ter oportunidade para não só o delegado de Polícia Federal, mas como os demais policiais federais se capacitarem no exterior. Então, são oportunidades que a Polícia Federal ela propicia ao policial. Evidentemente que nós dependemos de recursos para isso. Sim. Mas, em havendo, a gente canaliza e prioriza a capacitação. Bom, tem mais alguma pergunta interessante, doutora Andréa? Eu acho que a gente está monitorando aqui, agora né? Eu vou fazer Janinha. Vai lá. Você falou de recursos, chegou uma pergunta que é bem pertinente, essa questão de recursos, inclusive para a capacitação, que é a pergunta também do João Carlos Puretati Júnior. Ele pergunta o que diz a PEC 412, a PEC da autonomia da PF. Eu agradeço a pergunta. A oportunidade agora. De deixar, de ressaltar a importância da Polícia Federal ter sua autonomia reconhecida para que a gente consiga continuar fazendo as operações e tendo recurso para a capacitação, porque um policial que fique desatualizado compromete, traz problemas no nosso dia a dia, então a capacitação ela é fundamental. E a PEC tem uma frase muito simples, muito direta, que diz que uma lei orgânica, natureza complementar, uma lei complementar, vai organizar a Polícia Federal e prescrever normas para a nossa autonomia orçamentária, financeira e administrativa, evitando que a gente tenha corte de recursos, evitando que os nossos recursos sejam canalizados para áreas não prioritárias, evitando que haja ingerência política nos rumos da Polícia Federal. Então, é uma proteção da instituição contra interferências políticas no nosso órgão, para que a gente possa continuar atuando, como o doutor Andrei disse, né, com bastante isenção, pouco importando quem é o investigado, se detentor de muito poder, de pouco poder, poder econômico, poder político, para a gente não importa. O que importa para nós são os fatos. Quem estiver envolvido naqueles fatos tem que responder. Lembrando, né, doutor Sobral, deixa eu me meter aqui, que é uma autonomia e não uma independência, né? Como eu vejo muitas pessoas confundirem, né, essas duas palavras. Não pleiteia e não pretende ser um poder independente. Nós temos 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo. Nós queremos ter autonomia, que é blindagem, proteção contra ações que possam interferir nas nossas ações, mantendo o controle externo da Controladoria Geral, do Tribunal de Contas, do próprio Ministério Público, controle finalístico, do controle social cada vez maior, da transparência, mas sem risco de interferência. Então, não é independência, é autonomia para a gente poder continuar trabalhando. Bom, está explicado então. Mais alguma pergunta aí, doutora Andréa? Importante? Tem muita pergunta. Tem muita, né? Sobre quando vai sair o edital, quando vai ser o concurso. Queria muito ter resposta para dar para vocês. A demanda nossa é muito grande. Nós temos 650 vagas para delegados, ou seja, cargos deveriam estar ocupados e não estão. Temos um decreto que autoriza a Polícia Federal a abrir concurso quando houver mais de 5% de vagas, nós estamos com quase 30%. Ou seja, o decreto permite que a gente abra o concurso, mas para abrir precisa de um documento do planejamento informando que nós temos recursos orçamentários para fazer o concurso. Nós temos recursos orçamentários, está previsto na lei orçamentária
deste ano. Então falta o planejamento, dar esse documento e a perspectiva é que saia em breve mesmo, 30, 60 dias, o nosso edital e as provas ainda esse ano para a academia no próximo ano. Então, quem estiver nos assistindo, tiver interesse em ser nosso colega, estude rápido, porque daqui a pouco a prova vai estar já no ar. Mas importante também a gente acrescentar, viu, Janine, é que não espere sair o edital para estudar. Né? Não deixa para a última hora, não. Não complica. Dá, não vai conseguir, não vai dar tempo, o edital é muito longo, são muitas matérias, você tem que se preparar desde já. Então, se o edital vai sair no próximo mês, no final do ano ou no início do outro ano, que é a nossa expectativa que saia ainda esse ano o edital, e o concurso seja no máximo no início do próximo ano. Tende a deixar para depois, né? Tende. Nesse caso não dá. Né? Nesse caso não dá. Aí tem que se preparar desde já e correr atrás, perseverar, que você vai conseguir. Então, nós somos... vale a pena. Acho que isso é importante falar, que vale e vale muito a pena. Bom, para a gente encerrar aqui então, eu vou pedir que fiquem à vontade para que vocês deem algum conselho, lembrando de vocês lá atrás, o que vocês gostariam de ter ouvido, para as pessoas que estão nos assistindo, né, nesse projeto aqui, Vou Ser Delta. Fiquem à vontade, por favor, que assim a gente já vai encerrar. Eu acho que eu já dei minha mensagem. Já se preparem, a mensagem está dada. A minha mensagem é de otimismo, é de entusiasmo, né? Acho que dicas de estudo, acho que cada um tem a sua, tem seu jeito, tem a sua maneira. Né? Eu fiz um concurso já há mais de 15 anos atrás, acho que as minhas dicas não devem valer mais agora. Mas a minha dica que vale é de entusiasmo, de otimismo, porque a carreira é fantástica, é uma carreira de responsabilidade sobretudo, uma carreira de oportunidades, é uma carreira que nos traz um grande orgulho, né, de ver nossos amigos com orgulho daquilo que a gente faz, os nossos filhos, os nossos familiares, né, orgulhosos. Cada vez que a gente liga a televisão, ainda que a gente não tenha participado daquela operação, e a maioria a gente não tem como participar de todas. Eu, por exemplo, agora estava cuidando de grandes eventos, não estava na área de investigação, mas toda vez que eu vi uma notícia da televisão da polícia, eu também me enchia de orgulho disso. Então, é uma carreira fantástica, que vale a pena, exige muito sacrifício, mas é recompensador. Então, persevere, vá em frente que vale a pena. E a minha mensagem é para o aluno que pensa na Polícia Federal, mas tem um pouquinho de receio. Hoje vou ter que mudar de cidade, para um local mais distante. Não tenha medo. Vale muito a pena e com certeza será um dos melhores momentos da sua vida, essa experiência que você vai ter em outro local e na Polícia Federal. Ou seja, não tenha medo não, estude e venha fazer parte da Polícia Federal, que é uma oportunidade que faz uma diferença. A gente pode fazer diferença para o país e faz uma diferença grande também para a pessoa, a satisfação de contribuir num futuro melhor para todo mundo. Bom, eu quero agradecer então a presença, né, dos três aqui, doutor André, doutor Andrei, doutor Sobral. Acho que enriqueceram muito, né, tiraram muitas dúvidas aqui. Com certeza a gente precisaria de muito mais tempo para essa conversa, mas agradeço por enquanto. Obrigada, tá? Boa noite. E antes da gente encerrar, quero dar meu recado para você que está nos assistindo, porque na próxima sexta-feira nós temos mais uma sexta para delegados. Olha só. No dia 11 de agosto, a partir das 8 da noite, vai ter um novo tema, tá? O tema será as carreiras de delegado da Polícia Federal e a Polícia Civil e o perfil psicológico para o seu exercício, bem como para o ideal comportamento na banca de exame oral. Nós convidamos para falar sobre este assunto os delegados federais Dr. Marcelo Bórcio, o Dr. Felipe Leal e a psicóloga e palestrante Juliana Gebrim, que vai trazer muitas dicas nessa área. Não esqueça, tá? Na próxima sexta-feira, a partir das 8 da noite, dia 11 de agosto. Até lá e uma boa noite!